necessidade de saúde, pegou, aparentemente a gente olha para a pessoa, por exemplo, minha mãe pegou Covid, minha mãe saiu da quarentena agora, só que fez o tratamento precoce, graças a Deus não aconteceu nada, não sentiu sintoma. Mas você vê pessoas aparentemente bem de saúde que pega, e eu tenho um pastor, um colega amigo assim, que eu conheci ele, eu comprei, pastor jovem, pegou e faleceu. Enfim, a gente vê essas coisas, a gente vê a fragilidade humana. E aí a pergunta que se faz, como que pode, né? Como que Deus permite essas coisas, né? Então essa é a pergunta que vem. Por que Deus permite essas coisas? E o livro de Jó vai tratar dessas questões. Só que assim, o livro de Jó não vai responder a questão, mas ele vai nos dar um direcionamento como que nós podemos nos comportar diante do sofrimento. Quando a gente for ler o livro de Jó, você vai ver que o Jó provavelmente ele nem sabe que Deus fez aquilo por ele. E a gente vai lembrar que alguém escreveu sobre a história de Jó para servir de referência, né? Já entrando, é um livro de Sapinciais, vai falar da sabedoria, o que acontece, e pega isso aí como exemplo, no caso, para todas as eras que a gente vive. Então, quando a gente lê o livro de Jó, a gente vai aprender como lidar com o sofrimento. Tá? E aí a gente não vai ter a pergunta, por que o justo sofre? Porque a pergunta do livro de Jó é por que o inocente sofre? Então a gente vai trabalhar dentro dessa temática aí. Na verdade o Jó não sabia, né? Mas o teste dele era fidelidade. Né? O Jó não sabia disso, coitado. Apanhava nem pandeiro, não sabia pedir. Então essas são as lições, né? Então a gente vai falar do livro de Jó e na próxima lição a gente vai começar a falar sobre o personagem Jó, especificamente, e todos os temas referentes que é tratado no livro. Primeira lição é complicada, você tem que se cuidar, policiar para não entrar na próxima lição, né? Então você tem que ser meio diplomático. A gente vai falar das questões mais da estrutura do livro mesmo, né? Autor, estilo literário, a gente vai entrar nessas questões muito assim. Quais são as leituras diárias? Daqui é bom a gente ler todos os dias. O textuário, vamos agora, todo mundo agora, vamos voltar tudo ao normal agora, né? Então vamos lá? 1, 2, 3. Textual. Temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim do Senhor de Deus, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Não tem parte, né? Verdade prática, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Tá? Então, o livro de Jó é um livro muito apreciado por cientistas. A gente pensa que o livro de Gênesis que os cientistas gostam, os cientistas gostam do livro de Jó, por ter essa pegada mais filosófica, teológica. O livro de Jó ele fala de muitas coisas referentes à criação, animais, plantas. Então os cientistas olham muito para o livro de Jó para estudar até questões científicas. Tá? A leitura bíblica em classe ela está registrada em 2 Timóteo 3,16, que na revista ele colocou aí começou em Ezequiel, mas vocês querem acompanhar na revista, querem acompanhar aqui, porque na revista está diferente. Eu vi hoje, teve algumas coisas que eu fui vendo que recorrigir, lá. Então o que a gente vai fazer? A leitura da revista é porque a revista ela começa em 1 Timóteo 3, ali começa em Ezequiel. Então vamos da revista ou vamos daqui? Pela revista, a revista não tem lá. Porque senão vai confundir. Então não leia aqui, tá? Então vamos lá. 2 Timóteo 17, Ezequiel 14, 19 e 20 e Tiago 5, 11. Então todo mundo olhando para a revista, esqueça a tela ali, por enquanto. Vamos lá. Toda escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel 14. Ainda que
enviar a peste sobre a terra, ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. Um de cada vez. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que nem filho e nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago 5,11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim do que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Por que é dessa leitura? Você vai ver que a leitura, ela vai, toda a leitura começa de Timóteo 3, toda a escritura de Deus inspirada e toda para ensinar. E aí, Ezequiel 14 faz referência a Jó. Tiago 5,11 faz referência a Jó. Por que disso? Para mostrar que o personagem histórico Jó, ele é real. Tá? Mais para frente a gente vai ver. Então a própria Bíblia mostra a realidade de Jó. Ele existiu, ele não foi um personagem místico que foi colocado. Ele não é uma mitologia, ele realmente existiu. Tá? A autoria e localidade do livro de Jó, o autor de Jó, a pessoa histórica de Jó, a época de Jó, a estrutura literária do livro de Jó, conhecia, prosa e conhecia, organização, a abundância de figuras de linguagem, a natureza da mensagem do livro de Jó, porque Jesus sofre. Existe comunidade desinteressada, pode não compreender a Deus. A gente só vai dar uma selada, né? Esses assuntos serão tratados com mais profundidade nas próximas lições. O ponto central do livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Tá? Então, você está com um problema de sofrimento da vida, né, pastor? Uma boa proposta é ler o livro de Jó de uma forma bem cuidadosa, né? Delicada, olhar a introdução. Nesse trimestre, estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo do livro. De Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. Portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Eu achei interessante que o escritor, ele foi ter um livro, né? Acho que passou, comprou o livro, né? O livro dele, ele distribuiu nos grupos aí, então quem está nos grupos aí recebeu. Que é um livro texto, é um livro base da revista. Ele colocou uma coisa interessante no prefácio, ele falou, ele foi Jó, ele foi provado por Deus, tentado pelo diabo, instigado pela sua esposa e acusado pelos seus amigos. Mesmo assim, não blasfemou. A condição, tudo aquilo com ele, Deus está provando ele, o diabo está tentando ele, a mulher está questionando ele aí. Os amigos estão falando, você é culpado, cara. É isso que é a expressão de fé verdadeira, entendeu? Quer dizer, você tem um foco e nada tira você daquilo. Impressionando por todos os lados, né? É impressionante por todos os lados. Nada tira você daquilo, entendeu? É convicção, eu sei que o Senhor é Deus vivo, eu tenho que apanhar, para não mulher, eu sei que ele vive. Então, o personagem Jó vai mostrar isso aí. Então, essa é a estrutura aí de como o livro de Jó é formado, né? Estrutura, estilo e conteúdo. Tópico 1. Tópico 1. O que eu escrevi aqui? Tá. Quem escreveu o livro de Jó é um time de longos debates, né? As opiniões passam por Moisés, Jeremias, Salomão, Eliú, Salomão, Ezequiel, Isaías, até mesmo Esdras. Eu, sinceramente, no momento não tenho uma ideia assim. O que eu vi, né, eu tenho um livro dele, eu vou até mostrar os livros aqui, que a maioria dos estudiosos eles entendem que ou foi Moisés ou foi o próprio Salomão. Porque Moisés, por causa da tradição, porque o livro de Jó, ele é uma tradição oral que foi transmitida
patriarca. Possivelmente chegou até Moisés viu isso, e pelo estilo literário, né, a forma como foi escrita, ele é muito bem escrito. Tinha que ser uma pessoa do gabarito de Moisés, do Esdras ou do Salomão. Por que eles falam Salomão? Porque no período do Salomão, o pastor Renato está até ministrando na terça-feira o livro de Eclesiastes, né, que é um livro sapienciais, da sabedoria, e é um livro, um conteúdo poético que foi muito difundido na época do Salomão. Então, na época do Salomão, do reinado ali, da monarquia, a escritura sapiencial, seja provérbios, salmos, foi uma literatura que proliferou muito dentro do pensamento hebraico, tá? Então, é uma literatura muito forte no momento de Salomão. Esdras faz sentido, sim, porque também o povo está voltando do cativeiro e o livro ele serviria como uma estrutura de apoio para os cativos que estão vindo de um sofrimento muito prolongado. Também faz sentido Esdras ter escrito. Quem é? Não sei. Eu só sei que quem inspirou foi o Espírito Santo. Isso eu tenho certeza absoluta. Tá? Quem foi? Aí é aquela coisa, vai do gosto da pessoa, vai do estudo da pessoa, a pessoa escolher. Aí fica a carga. A Bíblia diz que tudo que foi escrito antes foi escrito para o nosso ensino, né? Então deve ter sido escrito para tirar proveito de alguma situação. Né? Então, com certeza, né? A proposta do livro é essa, tá? Ela tem essa proposta de Tem um hino da cantora Chico Cavalhais, não sei se é dela, a composição, e ela diz assim, em um dado momento, eu me calo e não reclamo quando me lembro da cruz. Então, o choro é mais ou menos isso, quer dizer, a gente está reclamando, mas como tem alguém que sofreu mais que a gente, tem alguém que enfrentou mais que a gente. Esse hino da Chile, sinceramente, mexeu muito comigo a vida inteira. E eu me calo, não reclamo quando me lembro da cruz. Você lembra da cruz, não fala mais nada, Gabriel. Não. Acabou, fala o quê, mãe? O irmão poderia-se dar uma conotação maior para o escritor como sendo Moisés, devido ao fato de como Moisés escreveu os fatos ocorridos através da pessoa de Abraão, e o Jó foi contemporâneo de Abraão, sabe? Por conta disso, ele pode ter relacionado os assuntos? Boa argumentação. Boa argumentação. A argumentação está ótima. Agora, é que a gente não tem a certeza absoluta de quem foi Moisés. Porque uma coisa é certa: o primeiro capítulo foi inspirado por Deus. Porque o primeiro capítulo, quando vai falar do que está acontecendo no aspecto celestial, aquele encontro entre Deus e Satanás, né? Aquilo foi inspirado por Deus. Deus revelou para o escritor. Tá? Então, agora Moisés também faz todo sentido. Agora, por exemplo, eu ia fazer uma pergunta assim: quem tem caneta e papel para me emprestar, para me escrever alguma coisa aí? Papel. Agora imagina, por que eu fiz essa pergunta? Imagina o Moisés falando assim: quem tem caneta e papel lá naquela época? Entendeu? Não tinha esse negócio. O que eu quero dizer com isso? A memória tinha que funcionar muito bem. Então, por isso que é oralmente. Porque a memória das pessoas funcionava de uma forma muito boa. Mas eles tinham outro meio de escrita, né? Mas não era fácil, né? Para você produzir papel, não era uma coisa que nós... Por que eu fiz isso aqui? E essa coisa intuitiva que eu fiz essa pergunta, um monte de irmãos levantou caneta e papel. O que eu quero dizer? Hoje, por exemplo, a gente tem o celular. Tudo que a gente quer, a gente escreve no celular, já tem bloco de nota, a gente fala, fica gravado. E não tinha essa facilidade. O que eu quero dizer? O que eles tinham era a memória, então eles tinham que gravar as histórias. Por exemplo, né, o pastor Pantera colocou a questão do Moisés. Quando Moisés ele vai escrever, muita coisa que ele está escrevendo em Gênesis foi transmitido oralmente. Os anciões que estão ali, que estavam no Egito, eles passaram isso. Moisés ele escutou essas histórias quando ele era pequeno. E aí ele se juntou, claro, com uma comissão, que contou as histórias para ele e foi escrevendo. Muitas coisas, evidentemente, foi revelada por Deus, foi revelação direta de Deus quando ele escrevia. Tá? Então, eu quero dizer a questão de ser escrito lá em Moisés, ou foi escrito lá na frente, porque a memória, a escrita, ela vai se desenvolver muito fortemente
a partir da monarquia. Aí não é que não existia, é que existia, é que era muito mais difícil. No tempo de Moisés, de Salomão, de Davi, a escrita é mais fácil do que no tempo do próprio Jó, do próprio Moisés. Tá? Amém? Alguém quer dizer Mas essa se colocação? coloca o livro de Jó na mesma, ele é contemporâneo do Gênesis, né? A gente vai falar, e já a gente fala disso também. Quando a gente fala da época de Jó. Então, a parte que chama de histórico conservador, o livro de Jó é uma ficção religiosa, é uma narrativa, um poeta inspirado por Deus e dirigida por um único autor. Na sua revista aí, no autor de Jó, diz assim: entretanto, o estilo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e dirigida por um único autor. Então, na sua revista, essa parte aqui. Por que eu coloquei isso aqui? Hoje, eu tenho falado muito nisso em escolas bíblicas. A questão, nós temos no nosso meio, sempre teve, a partir do século XVIII e XIX, os teólogos liberais que subtraem a questão do sobrenatural da Bíblia, e hoje, para complicar, nós temos os progressistas que querem empurrar um monte de porcaria também na sua interpretação do mundo na Bíblia. Então, tem esses confrontos hoje. Então, o cristianismo conservador, vai dizer assim, fundamentalista, eu estava conversando com um amigo esses dias, ele me fez algumas perguntas. Eu falei assim: olha, a minha base de interpretação é essa. Eu sigo o quê? A maioria dos evangélicos conservadores. Entendeu? A linha de comentaristas, eu li essa linha, que é a grande maioria. Só que uma minoria, ela tem voz porque ela tem mídia. Mas nas igrejas, tá? Nas comunidades, elas são, o que é regido? É porque os grandes conservadores falam. Meus autores é o Carson, é o Antônio Gilberto, entendeu? Eu estava vendo o Oswaldo Carpim, que agora ele foi falecido em 2014. Então, assim, o John Piper, é esse pessoal que eu paro para ver o que eles estão dizendo. Tá? Agora eu estou vendo o cabelo de James Swagger também. Então, esse pessoal, que são pessoas mais conservadoras em relação à interpretação da Bíblia. Eu, claro, como um estudante da Bíblia, eu tenho que ver o que os pensadores estão falando. Só que eu não concordo com o que eles falam. Tá? Então, mas só que o que acontece? Porque como essas coisas causam polêmicas, aí alguns grupos de irmãos da igreja ficam debatendo essas coisas e a gente vê aqueles burburinhos acontecendo no grupo. Mas quando você vai para a teologia séria, conservadora, não tem esse tipo de coisa. É isso aqui, o livro de Jó não é uma ficção religiosa. Tá? Ele realmente existiu e é uma narrativa poética inspirada por Deus e dirigida por um único autor. Tá? Foi o homem que escreveu. Tá? Aí tem uma coisa que a gente fala que é a axoma, que é uma verdade que não tem como contestar. A Bíblia é um livro humano? Sim ou não? Quem escreveu? Não, foi o homem, mas inspirado por Deus. Mas é um livro divino? Também. São duas verdades. Ele é um livro humano, mas também é um livro divino. Entendeu? Essas duas verdades estão lá. Tá? Então não tem como contestar. Mas aí as pessoas falam: como foi o homem, foi possível de erro, negócio. Não tem erro nenhum. O Espírito Santo controlou toda a inspiração. Tá? Então isso aí fica gravado. A pessoa histórica de Jó foi o que nós lemos na leitura bíblica. O profeta Ezequiel confirma que Jó foi uma pessoa real, ficou relacionando ao marido lá em Daniel. Quando ele fala e associa esse personagem com os outros, o que o texto bíblico está falando? Que ele é real. Irmão, não se briga com o texto bíblico, não se briga. Eu já vi esse bíblico brigando, ele falando assim, pessoas que falam assim: que um exemplo, né? Que o Adão teve filho no Éden. Eu falei: mas cadê o texto bíblico comprovando? Não tem o texto bíblico. Então, se o Bíblia não fala, por que eu vou colocar? Não, mas eu acho. Então, é você que acha. Você tem todo o direito de achar o que você quiser. Só que a Bíblia não diz. Entendeu? Então, onde a Bíblia se cala, eu me calo também. Entendeu? Não tem que colocar voz onde não existe. Tá? Eu achei bem interessante esse vídeo cego falando dessa questão lá, que ele fala que o Éden foi 40 dias. Vai no sentido isso aí, né? Porque a 40 dias é um momento de provação na Bíblia. Vai no sentido. Só que também ninguém está falando que foi 40. Tá? Então, Tiago, até a realidade, quando ele fala do exemplo de Jó, ele fala da perseverança de Jó. Ele está confirmando que Jó é um personagem histórico. Tá? A terra de Jó. Deixa eu bater mais um toque aqui.
que Jó destaca que ele era da terra de Uz, Jó 1:1. Situado ao sul de Edom, ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste indo da terra da Babilônia. Eu acho que na Bíblia de vocês está Ezequiel, Jeremias 4:21. Então corrija aí que é a Lamentação 4:21. Tá? Não é Jeremias não. Você vai procurar lá em Jeremias, é outra coisa que está dizendo. É Lamentações 4:21. Então quem pode ler para mim Lamentações 4:21 e Jeremias 25:20? Enquanto isso eu vou ler. Por exemplo, o pastor Ronaldo falou da questão da contemporaneidade de Jó e Abraão. Você tem uma ideia? Abraão possivelmente nasce no ano 2166 a.C. Isso aqui eu tirei da lá, tem uma parte cronológica, todas as Bíblias de estudo tem lá uma parte cronológica. Esse dado eu tirei da NVI. Esquece esse negócio de data, precisão de datas, principalmente no mundo antigo. Mas só para a gente ter uma referência. Tá? Então, e o Jó, ele está do ano 2100 até o ano 2000. O Jó, ele está lá em 42:16, que diz que ele viveu 140 anos, depois diz que ele viveu muitos outros anos. Então, ele viveu mais de 100 anos, que era uma coisa muito normal para os patriarcas antigos. Então, possivelmente, o comentário bíblico de Halley, ele diz que possivelmente Jó, ele foi descendente de Abraão por Isaú, porque ele é árabe. Você tem uma ideia? O Jó, ele não é nem judeu, ele é um árabe, tá? Então ele não é um israelita, tá? Ele não é um israelita, ele é um árabe. Até pela região que ele está ali, e o deserto da Arábia, como quando começa a aprovação, diz que os caldeus vieram, né, para saquear as coisas dele, então ele tinha uma proximidade ali entre Babilônia. Então ele está mais próximo da Babilônia, tá? E está entre o meio, entre Canaã e Babilônia. Mas ele não é nem um personagem israelita, ele é um árabe. Tá? Quem achou aí as referências? Lamentação 4:21 e Jeremias 25:20. Lamentações 4:21. Regozija-te e alegra-te no filho de Edom, e habitas na terra de Uz. O cálice chegará também para ti, embeberá-te-ás e te desnudarás. A outra referência? Seria qual? Lamentação? Jeremias 25:20. E a toda mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e de Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod. Tá? Então aí é uma localização. Para a tristeza de alguns, não é algo assim preciso também. Tá? Então, não tem uma precisão exata. Mas é uma localidade, ela existe, tá? Mas assim, põe o dedinho no mapa para você ver aqui, não tem como. Tá? Então é só para a gente se situar, tá dentro dessa região aí, ó. Tá? Que ali é os caldeus, deserto da Arábia. Então, essa região aí. A época de Jó. A maioria dos comentaristas cita os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Patriarcal, o que é? É porque está falando de quem? Dos pais, né? Os pais fundadores de Israel. Quem são os pais fundadores? Tá? Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Isso que é período patriarcal. Os pais fundadores do povo de Israel. A gente confunde de falar a formação da nação, né? Quando Abraão existe uma nação, existe um povo se formando. Né? A gente só vai ter o conceito de nação lá no Egito. Aí sim, lá eles são a nação de Israel. Então, por quê? E aí, por que a gente vai ver a época? Os estudiosos, quando vão ler o livro de Jó, para situar qual é o período, eles vão colocar, por exemplo, lá, Jó. Quem pode ler Jó 1:5? E Gênesis 8:20, você não vai ter nessa revista, porque Gênesis 8:20 foi eu que coloquei. Então, o sacerdócio como uma instituição
ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote da sua própria casa. Então, o que diz aí o livro de Jó, capítulo 1, versículo 5 e Gênesis 8, 20? Gênesis 5, 20. Gênesis 8, 20. Jó 1,5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Gênesis 8, 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Você vê que é uma prática de oferecer sacrifício. Os próprios pais, o próprio patriarca, ele é responsável em oferecer sacrifício, que é uma prática muito recorrente no livro de Gênesis. Você vai ver o Noé. Por que eu peguei o Noé? Porque o Noé é o pai de dilúvio, ele é o primeiro homem a fazer isso. Depois nós vamos ver o próprio Abraão, depois nós vamos ver o Melquisedeque fazendo isso, o Jacó. A gente vai ver os patriarcas, eles mesmos oferecendo o seu sacrifício pessoalmente. Tá? Jó 42,15, você pode ver, e no livro de Números 27, versículo 8. As filhas de Jó eram cordeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. Tá? Então, na época de Jó, era comum as mulheres terem a mesma participação na herança. E a gente vai ver que quando isso ocorre, você vê que tem um problema, né? No número 27, tem umas mulheres que não, os homens morrem e só ficam ela. Então elas vão se queixar junto a Moisés, e o Senhor fala assim: realmente, elas estão certas, pode dar a herança dos pais dela para elas. Então Deus corrige uma coisa que pela lei não poderia acontecer. Ela teria que casar com o homem, e aí o homem seria responsável. Por exemplo, o livro de Ruth vai explicar essa questão aí. Quem achou? Jó 42,15 e número 27,8. Vocês estão achando? Em toda a terra não se acharam mulheres tão famosas como as filhas de Jó. Seu pai deu herança entre seus irmãos. Seus pais deu herança entre os seus irmãos. E número 27,8. Falará aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Tá? Então Deus teve que, por interferir uma coisa que a lei não permitia que ocorresse. E aqui eu não vou ler, mas a palavra hebraica que está traduzida como uma peça de dinheiro só aparece em Gênesis 33, 19 e em Josué. Ou seja, essa palavra só vai aparecer no contexto dos patriarcas. Tá? Não vai aparecer em outro contexto. Então isso também indica que a época dele é a época dos patriarcas. Por que isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente vai ver lá, tem muita gente que lê a Bíblia e confunde. Tem uma coisa que ocorre lá que você quer associar com a lei. Só que o contexto de Jó não tem nada a ver com a lei. Entendeu? A lei vem depois. Então você não pode querer interpretar um ato do Jó com o entendimento da lei de Moisés. Não faz sentido. Você tem que entender dentro do contexto dele. Entendeu? A revelação é muito direta. Deus está falando diretamente com ele. Ele é um homem piedoso. Entendeu? Como que ele chegou a isso? É difícil a gente saber. Mas é uma coisa muito assim, primitiva. No período de Moisés, a coisa já está tomando corpo, está sendo organizada. Então não adianta você querer ler o Jó com um olhar de êxodo. É diferente. Tá? A gente tem que ter um cuidado quando a gente vai ler algumas coisas. Pastor, por favor, antes da morte dos filhos de Jó, dá-se a entender que ele tinha filhos e filhas, porque se reuniam todos para as festas.
Quando Deus restaura tudo que Jó tem, a Bíblia diz que Deus dá a ele em dobro. Porém, os filhos subentendem que vem novamente 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. É isso mesmo? Então, antes ele tinha menos filhos e a partir de então ele passou a ter 10 agora. Não sei o que dizer agora. Tem que ver e depois eu explico. Agora no momento eu não sei dizer com segurança. Eu não sei agora. Então depois eu vou estudar e eu trago a resposta depois. Não, tranquilo. Vai ser só fórmulas que fizeram. Então, a autoria de já é desconhecida, mas essa autenticidade é comprovada. Vem de uma realidade. Hoje está difícil. Realidade da história da Terra de uso no período patriarcal. Tópico 2. A estrutura literária do livro de Jó. O que isso quer dizer? Isso aqui. Prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. E o que isso quer dizer? Figura de linguagem do monte. Entendeu? Então, ele começa lá. Esse livro é uma obra de natureza poética. Não é menos inspirado do que os outros da Bíblia. Ele pertence a um diferente gênero literário. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa. A gente lê, às vezes a gente pega uma literatura e começa a ler, e a gente não, às vezes não se pergunta qual tipo de literatura eu estou lendo. Né? Tem literatura jurídica, tem narrativa. Tá? Então, por exemplo, por que prosa? Quando você começa o primeiro capítulo, ele está descrevendo de uma forma conotativa mesmo, literal. Lá, o que está acontecendo, a riqueza de Jó, quem ele era, onde ele morava. Depois vai falar de Deus, vai ver a situação lá de Deus, Satanás, os anjos, tá bem? Quando vai começar a falar da poesia, a partir do 3 é o discurso, é o diálogo que ele vai ter. Então, muitas coisas Jó vai fazer, algumas comparações que a gente vai ver no outro tópico. Então, é um livro poético. Então, você tem que ler respeitando esse gênero literário. Tá? Não adianta você querer ler isso aqui como se estivesse lendo uma questão, como você estivesse lendo, por exemplo, o livro de Êxodo ou Levítico, que tem um caráter jurídico, está tratando de leis. Tá? É diferente. É uma narrativa, mas com um teor jurídico. Tanto o Êxodo como o próprio Levítico. O Levítico é bem forte. O Levítico, a ideia, a gente já citou isso, ele é um manual. Tá? Ele é um manual de como deveria ser oferecido o sacrifício, como os sacerdotes deveriam se colocar, como deveria tratar as pessoas que tinham lepras, como se deveria tratar determinados pecados da comunidade. Tá? Então é um manual com teor jurídico, é uma outra pegada, é uma outra forma de ler. Tá? E o epílogo, o prólogo, o que é o prólogo? O prólogo ele está dando a introdução, ele está mostrando, assim, ele está falando, ele está te mostrando como que era a vida de Jó. E o prólogo, o epílogo, ele está dando qual é o desfecho, né? Até o pastor Potente colocou aqui, né, que 10 filhos, ele vê que depois de tudo isso, Deus prosperou na vida de Jó. Então o epílogo é o desfecho de toda a história. Tá? Todo o meio é a parte poética, é a parte do discurso, vai ter várias coisas. Aí o texto ele é composto nessa forma. O texto de poesia é a seguinte organização. Então, monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, ele é Fábio, Eudar e Sofá, 4 outros discursos com 4 amigos, Jó, Domingo e Hugo, e a revelação de Deus onde manifesta o poder e graça. Humilhação de Jó, diante da revelação divina, é bem nessa estrutura. Quem lê o livro de Jó, você vai ler nessa situação. Por exemplo, você tem gênero literário. Esse livro aqui é um livro muito bom. Eu recomendo. Eu tive que ler ele todo, eu tive que ler ele todo, eu estava estudando hermenêutica bíblica. Então é a introdução à Bíblia. Por exemplo, você vê, ó, gênero literário. Aí vai falar o que é gênero literário. Gênero literário refere-se à categoria ou tipo escrito caracterizado por determinadas formas ou conteúdo digno do 2. Aí tem tipo de literatura, aí vai falar que
sentido é jurídico, narrativa. Uma narrativa é uma história, evidentemente, mas uma narrativa bíblica é uma história relatada com o intuito de transmitir uma mensagem por meio das pessoas, dos seus problemas e circunstâncias. As narrativas bíblicas são seletivas e ilustrativas. Toda vez que você vai ler uma narrativa bíblica, ela foi seletiva. O autor foi lá, selecionou isso e ele quer ilustrar alguma coisa. Tá? Livro de crônicas. Se você ler o livro de crônicas e o livro de reis, você vai ver uma diferença. Você vê que no livro de crônicas ele não fala muito sobre alguns pecados de alguns reis, porque o povo está voltando. Ele dá muita ênfase na questão do templo, na magnificência do templo, condena muito a questão idólatra, que já é um autor falando assim, olha, cuidado, entendeu? O livro de reis é diferente, porque ele foi escrito antecedendo os acontecimentos antes do cativeiro. Então parece, assim, se eu digo aqui parece, mas tem algumas coisas diferentes, porque a forma como o autor está tratando é uma outra forma, tá? Você começa a ler o livro de Isaías, você vai ver que ele vai tratando, daqui a pouco ele entra. Isaías é um livro assim, que ele tem uma narrativa, depois ele tem partes poéticas, ele tem partes apocalípticas, aí você tem que ver o que ele está falando, entendeu? Então, se você tem essa preocupação, a sua leitura fica mais rica, tá? Tem outra coisa também, tem tragédia, né? Épica. Eu não consigo detectar essas diferenças literárias. Talvez pelo cenário. Aí tem aquele, vamos colocar, literatura sapincial. Já o livro de sabedoria são Jó, Provérbios e Eclesiastes. Só que o tipo de literatura sapincial é reflexiva e ela compreende uma discussão sobre os mistérios da vida, como acontece com Jó e Eclesiastes. Aqui, por que é reflexiva? Você começa a ler o livro de Jó e fala assim, por que ele está sofrendo? Aí o livro vai te levar a essa reflexão. E aí tem a questão do evangelho, que seria uma biografia. Aí o pastor Pantera colocou uma situação aqui. Nós, como brasileiros, a não ser quem... eu peguei a escola, uma escola boa ainda, tá? Peguei uma escola boa, se eu não aprendi foi culpa minha. Mas quem, dos anos 2000 para cá, quem estudou escola pública sofreu, você sofre muito com a questão literária. Mas a gente tem uma maneira de a gente corrigir isso. Não sei se eu vou acabar aqui, aí eu vou falar justamente, eu vou apresentar algumas soluções através de livros que eu vou botar. Por exemplo, o livro de Jó, o livro de recursos jurídicos, ele dá paralelismo. Usar o quando ele quer dar mais especificidade e maior vivacidade ao texto. Paralelismo, os elementos literários repetem-se na mesma hora. Por exemplo, abre as suas Bíblias, Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. Eu vou pedir para que leiam uma revista corrigida. Eu vou abrir aqui minha versão revista corrigida. Revista e corrigida. Leia o versículo 1 e o versículo 2. Salmo 23, versículo 1 e o versículo 2. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Perceba, o Senhor é meu pastor. O que aqui tem uma figura de linguagem? Deus é pastor? Literalmente falando. O que ele está falando aqui? Ele está pegando a ideia do pastor que cuida das ovelhas, tudo, para mostrar o cuidado de Deus. É uma figura de linguagem, é uma metáfora. Tá? Deitar-me faz em verdes pastos. Está reforçando a ideia do primeiro versículo. O que o pastor faz? Cuida das ovelhas. E quando você pega o contexto, verdes pastos era uma coisa comum no deserto. Entendeu? Ele tinha que conduzir verde, imagina uma ovelha em verdes pastos. É bonança na certa, né? Então, o segundo versículo está reforçando a ideia do primeiro. E
uma coisa muito característica da poesia hebraica. A poesia hebraica não tem rima. A nossa tem rima, né? O primeiro verso tem que rimar com o segundo, e vai rimando. No hebraico não é assim, não, é raro, assim, muito, é quase que impossível essa rima. Lá na literatura portuguesa, a questão da rima. No hebraico, ela relaciona pensamento e ideia. O pensamento hebraico, o pensamento judaico, ele trabalha muito dentro das coisas concretas. Não é um pensamento, vamos dizer assim, abstrato. Por exemplo, igual a filosofia, pensamento grego. O pensamento grego, quem já ouviu falar de Platão aqui? O Platão, ele tem o mundo das ideias. Então ele fala que o que nós vivemos aqui não é a realidade é o mundo das ideias, que é o mundo invisível. O mundo hebraico, a realidade é agora. Essa é a realidade e a realidade de Deus, e Deus interfere nessa realidade. Então o pensamento judaico, hebraico, israelita, ele é muito dentro, ele pensa a partir da realidade. Entendeu? Por isso, quando você vai para os livros poéticos, Eclesiastes, o próprio livro de Jó, Salmos, né, Provérbios, o pensamento parte do que está acontecendo, das relações humanas, tá? E o livro, por exemplo, o livro de Provérbios, Jó não se encaixaria no livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios diz que aquele que é sábio, aquele que é justo, ele vai fazer o quê? Quando ele pratica isso, vem bem sobre ele. E o livro de Jó está dizendo justamente o contrário, que um justo pode sofrer. Você vê que é interessante, um livro, ele conta a aparente conexão no outro, é porque a pegada, a forma como o escritor de Provérbios está vendo o mundo é diferente, ele está falando de uma outra realidade. Então essas são características que você vai ler quando você respeita o gênero literário. No Antigo Testamento, na visão hebraica, do hebreu, tem que ser um Deus palpável, material, onde ele pode absorver. Quando a gente lê muito Antigo Testamento, Deus sempre fala, Deus é uma rocha, alguma coisa que o hebreu pode ver e tocar. Deus é como fogo. Tudo que do grego é coisa distante, abstrata. Ele é um Deus que não se mistura com o ser humano. É raro a divindade entrar em relacionamento com o humano. O Deus de Israel não é assim. Paulo vai falar isso em Coríntios, que os gregos pedem conhecimento e os judeus pedem sinais, porque para os judeus tem que ser algo palpável, coisas que eles podem tocar. Então eles assemelham a Deus, Deus é como uma montanha, uma rocha, coisas que eles imaginam. Por isso que no Antigo Testamento você vai ver bem essa questão de Deus se manifestando através de figuras. O Deus hebraico, no pensamento judaico do Antigo, é o Deus que interfere na realidade. É o Deus que intervém na história. Nós, como cristãos, influenciados pelo pensamento grego, a gente tem essa ideia do mística. E aí, a Bíblia não é isso que a Bíblia fala, até no Novo Testamento. Deus é um Deus que intervém. A própria encarnação de Jesus mostra isso para nós. Que o Deus que entra na realidade humana. E quando Jesus entra na realidade humana, o que ele faz? Ele muda. Não é isso? João, lá no capítulo 2, diz que quando Jesus, o que ele faz no milagre? Ele transforma água em vinho. Ele muda a realidade. Então, o pensamento bíblico, ele é um pensamento que vê Deus a partir da realidade. É bem isso que o pastor Márcio colocou. Tá? A mudança de linguagem, figuras de linguagem. Pegando um exemplo da metáfora do livro de Jó. O autor do livro de Jó usa a figura do vai e vem aquecedor para demonstrar a brevidade da vida. Jó 7,6, olha lá, tá vendo? Então, como é que ele vai mostrar que a vida ela é breve, é passageira? Ele vai mostrar uma realidade cotidiana dele, que ele vai mostrar um tecelão, tá? Ou você vê um vaso lá, quando compara Deus com um vaso que pega um goleiro e vai formando, essa é a ideia. Quando fala em Gênesis que Deus formou um homem, a palavra ali é a mesma coisa que quando um oleiro. A gente até falou isso, né, pastor? Não pode imaginar que Deus fez com a própria mão. Essa é a ideia. É o Deus que está ali participando da formação humana. Tá? Esse é o pensamento bíblico. Tá? Então, isso é uma figura de linguagem. O cara está mostrando a brevidade da vida. Um vai e vem lá. E a vida é bem isso mesmo. Ele está aqui e depois vai embora. Tá? Esse aqui, respondendo a do pastor Cordera, como que a gente se acha dentro
simplificado, no erro dele, essa posse é excelente também. É bom porque ele vai explicando muito mais detalhes. Se você tem uma pegada mais pesada, assim, que é realmente, eu quero me aprofundar, aí eu digo para você a espiral hermenêutica. Ah, não, eu quero, aqueles famosos cabeção de Jesus lá, o pessoal dos intelectuais, eu quero. Não, você vai ter a introdução à interpretação bíblica. Aí ali nós estamos falando de um livro de 700 páginas. Tá? Então, um livro pesado. E aqueles que estão em cima são muito bons. Por exemplo, a minha vai ser a minha leitura do ano que vem. Toda a minha leitura do ano que vem vai ser entre a questão filosófica e a questão de hermenêutica. Então, todos esses livros vão ser, eu vou ler eles no decorrer do ano todinho, mais os livros filosóficos, que devem ter 5. Aí eu vou diluir em 12 meses e vai. Tá? Mas eu indicaria para os irmãos, bom, vai isso daqui, é 200 reais, é esse daqui, ó, vou até mostrar para os irmãos, aí você não fica com medo. Olha, o livrinho é barato, eu paguei 30 conto lá na estante virtual, é usado. Se você for na CPAD ou lá na Conde, você deve pagar uns 40 reais, fica com ele, resolve essa questão do gênero literário. Tá? Amém? Eu falei, esqueci aqui, de forma de desenvolvimento, a gente vai falar na próxima tópico, na questão do esboço. O pastor Pantera aí está ajudando, agora eu esqueci. Como é que você, quem tem Bíblia de estudo, a própria Bíblia, ela vai te falar o gênero literário. Você pode ver, quem tem Bíblia de estudo, por exemplo, eu tinha NVI, mas vou mostrar o esboço da NVI e vou mostrar, claro, resumido, e o esboço da Bíblia Pentecostal de Estudo. Amém? Aí fica, eu mandei os grupos aí, está lá nos slides, está esse livro aí. Quem quer gastar, deve ter aí mais ou menos uns 600, 600, 700 reais se você quiser investir. Mas um grupo de 30, 40 que resolve o seu problema. Tá? Agora você tem aqueles cabeção de Jesus, né? O pessoal que gosta de estudar, aí grupos de cima lá que você vai. O foco do desenvolvimento é muito bom para pregador. Para quem quer pregar, ele vai dando os esboços, vai te dando uma introdução dos livros. Então, para pregador, a maioria vai montar os esboços. Tá em promoção. 119. Ele, o preço é 200 reais. Eu vi lá, está 119 bem ontem, promoção. Os dois, é 2 volumes. Então, síntese do tópico 2. O livro apresenta uma estrutura literária, prosa, poesia e prosa. Nessa ordem, tá? É nessa ordem. Prosa, poesia e prosa. O que é prosa? É uma descrição. Vamos lá. Livro de Jó, capítulo 1. Só para. O que é prosa, né? Prosa é a descrição do texto. Eu vou ler aqui, tá? Vou ler na NVI, então você pode ler na sua, para dar a mesma ideia. Olha lá. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus, evitava fazer o mal, tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Por que eu estou lendo pausado? Você vê como que tem os parágrafos, os pontos. Alguém teve dificuldade em ler esse texto? Ele está falando quem era Jó. Agora, quando você vai lá. O versículo 2 responde a pergunta: quais são os filhos de Jó? Não, Os filhos foram 10. Tinha 10 e Deus deu mais 10 mil anos. sim, mas a minha pergunta foi o seguinte: Deus, ele restituiu a Jó o dobro. Mas os filhos morreram. Então, é isso que eu queria saber. Por que os filhos... Eu lembrei agora. Eu vi o pastor respondendo isso. Para nós, na nossa realidade, os outros 10 primeiros filhos morreram. Para Deus eles vivem. Então por isso que Deus deu, porque os filhos para Deus estão vivos. Eu vi um pastor respondendo isso, aí agora então por isso que dobrou, porque para Deus, por exemplo, quando Deus fala assim, ó, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que ele está querendo dizer? Que ele é Deus de vivo, ele não é Deus de mortos. Não, você não entendeu. Eu quis dizer o seguinte: tudo que é bens material foi dado o dobro. Então o filho teria que ser dado 20. Não, mas aí. Entendeu? Aí, no caso, ele responde o que você. Quando
ontem, então. É isso que eu estou falando. Então, só para talvez eu seja resolvido. Tá? Mas o pensamento do Cavalcante é para ele animando isso com ela. Para ela subir ela aqui. Agora vamos entrar na parte do discurso. Capítulo 3. Aí a gente vai entrar na questão poética, que é o discurso. Ele vai usar de figura de linguagem. Depois disso, João abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento, a noite que se disse, nasceu um menino. Transforma-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importa com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Aí você vê que esse texto aqui, ele já está usando de figura de linguagem. E o que é bonito das figuras de linguagem? É aquela da vida ao discurso. Só que aí eu tenho que prestar uma coisa, eu tenho que saber qual que é a relação da luz, qual que é a relação das trevas. Eu tenho que entender o que ele está querendo dizer com essas palavras. Então não é tão claro como o primeiro texto que foi descritivo. Aqui exige que eu atente para o que ele está dizendo, porque aqui ele está expressando o sentimento dele. O bonito da poesia é que a poesia ela consegue transmitir o sentimento, tá? A figura de linguagem, tá bom? Através de metáforas e paralelismo. Então, prosa, poesia e prosa. Irmão, não entendi. Vai lá comigo. Entra no grupo, lá na cidade. Lê bastante livro, tá? Lê bastante livro, Hoje também você tem a questão dos comentários que ajuda, tá? A entender o que o autor está dizendo. Eu sempre falo isso para os irmãos, né, irmão? A gente tem que se apegar ao que o autor está dizendo. Aí vai um pequeno alerta aqui, às vezes a gente vê, tem pregador que tem esse negócio, ele monta a mensagem, depois ele vai procurar no texto bíblico aquela mensagem que se encaixa no que ele pensou. É errado. Deus te dá uma inspiração. A inspiração vem de Deus. Você pensou alguma coisa, você vai ler agora o texto e vai deixar o texto falar. E o texto vai ter que te caminhar. É o texto que te conduz, não é você que conduz o texto. Tá? Então a gente tem que ter esses cuidados. Então, vamos lá. Tópico 3, também no final, esse é o tópico que dá para a gente aproveitar mais. Alguma pergunta, dúvida? Todo mundo está aqui, né? Alguma reclamação? Tudo certo aí, irmão? Alguém ficou com dúvida? Estou indo muito rápido? Não, fica despreocupado. Pergunta para o pastor Pantera e o pastor Márcio aqui. Entendeu? Pode perguntar à vontade. Então, a natureza e a mensagem do livro de Jó. Porque na sua revista, né, você for voltar ao tópico aí, você vai ver que ele dá várias. No último tópico aí, né, sobre a figura de linguagem. Seu colorido vem em preto, Jó, por exemplo, usa a figura de linguagem vai e vem. Aí ele fala da nuvem, vento, sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. Tá? Tudo isso em falando da brevidade da vida. Todas essas figuras que ele usa aí é falando sobre a brevidade da vida. Então, aqui nós entramos na questão que eu falei do esboço. Claro que eu coloquei só os tópicos, né? Eu coloquei os tópicos, prólogo. Prólogo vai contar quem era Jó. Ele vai te dar um pano de fundo que você não tinha, né? Porque ele está falando lá, o Jó, depois ele vai falar sobre Deus que está acontecendo lá no céu. É uma descrição. Ele está abrindo a narrativa. Então ele está te contando coisas preliminares para depois entrar numa história. No capítulo 3 é o Jó já contando, já é o próprio Jó falando. Tá? Até o capítulo 2 é tudo prólogo. Tá? É tudo aquilo que o texto está descrevendo. Tá? É conotativo, né? É literal, vamos dizer assim. Aí dentro disso, aí quem gosta, por exemplo, aí tem a felicidade de Jó, capítulo 1, versículo 1 a 5, a aprovação de Jó, capítulo 1, 6, até o capítulo 2, versículo 3. Isso aqui é esboço. Eu estou olhando no esboço da NVI, que aí depois aqui a parte A e a parte B. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5. A primeira acusação de Satanás. 2. A fé de Jó, a despeito da perda dos filhos e dos bens.
A segunda acusação de Satanás, capítulo 2, versículo 1 a 6. A fé de Jó durante o sofrimento, capítulo 2, versículo 7 a 10. Sim, a chegada dos 3 amigos de Jó. Aí que o negócio complicou. Então, o esboço está aqui falando do capítulo, do versículo a versículo, do capítulo a capítulo, o que está sendo dito ali. Isso é um esboço, tá? O esboço disso. Esse caso aqui é na NVI, que não vai mudar muito. Muda muito pouco de uma Bíblia para outra. Tá? Isso vai muito. Você mesmo pode montar um esboço. Tá? Respeitando os critérios, é claro, não vai colocar coisa que não existe. Então, essa aqui é da NVI, de estudo. Tá? Prólogo, diálogo, discussão, interlúdio sobre essa Bíblia. O que é interlúdio? Interlúdio é um espaço, é uma pausa no capítulo 28. O que vai ser tratado? Só em relação à sabedoria. Tá? Então, é uma pausa. E o módulo, um fala, depois o outro fala sozinho, né? Aí vai ter a outra parte do Jó, ele falando com ele mesmo, depois Deus falando com ele mesmo, né? E aí tem um epílogo que é um desfecho. O que aconteceu depois de tudo que Jó passou, tá? Que é o capítulo 42, versículo 7. Eu quero saber o que aconteceu com Jó depois da aprovação. Aí você vai para o capítulo 42, do versículo 7 até o versículo 17. Ali está descrevendo tudo o que ocorreu depois da aprovação de Jó. Aqui, esse aqui é o livro de Jó, já é a Bíblia de estudo pentecostal. Então, quem tem Bíblia de estudo pentecostal, você vai ter esse aqui, prólogo, a crise, tá? O diálogo de Jó e seus amigos. Ele ia falar a verdade e não fala. A busca de resposta humanista. Tá? Por que é isso? Porque ele não dá os seus conceitos, a sua visão de mundo dentro daqui da sua realidade. Olha, você está assim porque você é um pecador. Tá? Então, depois mais para frente a gente vai entrar nessa questão da relação do pensamento judaico e assim, dessa coisa da punição em relação ao pecado. O discurso que no começo do entendimento, e o Senhor respondeu a Jó diretamente. Está lá, onde está o capítulo 38, 1 até o versículo 42, versículo 6. Capítulo 42, versículo 6. O epílogo, que é o desfecho da prova. Tá? Que é a mesma coisa lá, 42, versículos 7 a 17. A gente tem todas as ferramentas, então. Às vezes a gente ou não sabe, aí é bem. Ou é porque quis saber, aí a gente tem um problema. Então quem tem nível de estudo, está lá. Está tudo lá. Às vezes você não sabia, falta de conhecimento. Tá? Hoje não tem mais desculpa, né? Hoje você sabe que na sua Bíblia de estudo está lá. Hoje eu não consigo. Tudo que eu vou ler, eu tenho que ir lá para o meu bolso. Me ajuda a me localizar. Eu não leio, por exemplo, eu não leio livros respeitando capítulos. Eu vejo onde termina o discurso e onde ele finda. Às vezes é muito comum, você começa no capítulo 1, ele termina no capítulo 2, no versículo 1 no versículo 3, é que quando termina o discurso, tá? Isso acontece muito nas cartas de Paulo. Você tem que acompanhar o que Paulo está falando. Se você para no capítulo, mas o capítulo ele não fechou o pensamento daquilo que Paulo está tratando. Tá? E a gente tem que ver que a questão de capítulo, tem uma história aí que quem colocou os capítulos, o cara colocou e estava andando a cavalo, aí tem que dar uma pular e ele errava, entendeu? Ou foi um francês. Ajuda, claro que ajuda a gente localizar, memorizar capítulo e versículo. Mas na leitura, você tem que respeitar o parágrafo, o que está sendo dito, o assunto que está sendo tratado. E aí, quem tem boa leitura, quem tem um bom conhecimento, tá, do português, vai olhar. Aquela coisa que eu falei, de questão gramatical, figura de linguagem, eu vou até acalmar o coração de vocês agora, tá? Aquilo ali é para quem é muito escritor, quem vai escrever. Então, você tem um escritor, tem que saber das figuras de linguagem. Nós temos que saber, assim, de uma forma até por curiosidade, porque então não é uma coisa assim, você tem que saber, senão você vai para o inferno. Não é assim também, tá, irmão? Então fica com calma. Quanto mais informação você tem, melhor será a sua compreensão. Agora, aí, quem prega, quem ensina, não tem desculpa, tem que saber o que está sendo dito. A gente está aqui para isso, né, irmão? Então a gente tem que saber, tem que ensinar a estudar. Tá? Por que os outros sofrem? Esse é o tema
Eu só tenho um outro esboço, que eu coloquei na realidade no foco do movimento, que ele também coloca assim no esboço. Pode ser dividido em 3 partes. A tragédia de Jó, capítulo 1 e 2. O trauma de Jó, capítulo 31 até o capítulo 42, versículo 6. E o triunfo de Jó, 42, 7 e 17. Quer dizer, no final é a mesma coisa, nunca muda. Tá? Então, a tragédia de Jó, o trauma de Jó, o triunfo de Jó. Tá? Que é do pastor Carlos Oswaldo. Vamos lá. Então, ao longo dos anos, tanto os teólogos quanto os filósofos têm procurado a explicação para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Para você ver, por exemplo, quem pode. A mentalidade rabínica nos dias de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo 1 e versículo 2. Vamos ver essa questão do pensamento em relação a os justos sofrem porque ele é pecador. O livro de Jó ele vai justamente mostrar que não é bem assim. Porque no livro de Jó, quem está sofrendo? Quem está sofrendo? É o Jó, né? Jó era o iníquo. Jó era o iníquo. Ele era um pecador, ele vivia em pecado. Ele é um, não sei, o próprio Deus vai falar isso. As próprias referências que nós lemos lá em Jeremias, né? Em Ezequiel 14, vai mostrar, se tivesse esses 3 homens, somente pela justiça dele, ele salvaria. O que Deus está falando? Que ele era justo. O próprio livro começa que ele era justo. Então, o próprio livro está mostrando que um justo pode sofrer. Mas vamos ver qual que é a mentalidade rabínica no tempo de Jesus. Quem pode ler aí, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. Quem pode ler? Passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Essa quem pergunta para ele? Ele está perguntando para Jesus? Esse é o pensamento. Entendeu? Então, como assim? Por que ele está assim? Porque ele pecou. Quem pegou primeiro? Então, se ele está nessa situação, é porque o pai dele ou ele pecou. Nosso evangelho de hoje mostra esse evangelho. Se você está bem prosperado, é porque Deus está abençoando, você está bem com Deus. Se você está no bem, de riqueza, não tem um bom carro, é porque você está pecando contra Deus. Agora, abra João 5,14. Vamos fazer uma reflexão aqui. Depois, Jesus encontrou no templo e disse: Eis que já está santo, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quem é esse daí? É o paralítico do dentro de Bethesda. O que Jesus disse para ele? Não peques mais, Por quê? para que não te suceda coisa pior. Quem entendeu? Quem não entendeu nada? Um texto, os discípulos perguntam para Jesus, que é o pensamento emergente na época de Jesus, que aquele homem estava naquela situação porque ou ele pecou ou os pais pecou. Aí Jesus vai dizer que não, que aqui está para que a glória de Deus seja manifestada. Só que esse homem é curado por Jesus e Jesus diz para ele: não, para que. Então, a pessoa pode sofrer por causa de consequências do pecado. Na verdade, eu penso assim, pastor Eu Camilo. estava escutando um evangelista ensinando lá no Antigo Pregue para mim. Ele falou que hoje a pessoa entra dentro da igreja e não nem sabe por que entrou na igreja, não sabe qual é o propósito de Deus na vida da pessoa. A pessoa não sabe nada. O primeiro que a pessoa começa a fazer é pedir a Deus dinheiro,
verdade, eu penso assim, o mundo espiritual ele sempre foi atuante desde o início da humanidade. Então, por exemplo, nós encontramos situações que são permitidas por Deus para que posteriormente o nome dele seja glorificado. Por exemplo, eu tenho um exemplo claro da minha vida pessoal. Da minha família ninguém era crente. Aliás, pelo contrário. Minha mãe baiana, meu pai carioca, você imagina que não saiu daí, né? Quer dizer, eram pessoas ligadas ao espiritismo. Eu nasci com um problema físico, e através desse problema físico, Deus trouxe toda a minha família para o Evangelho, porque nenhum médico conseguiu resolver meu problema físico, mas um pastor botou a mão em cima da minha cabeça, orou, e eu fiquei curado, e a partir dali minha família foi alcançada. Então eu penso assim, existem situações que acontecem no mundo espiritual e que isso proporciona um erro. Por exemplo, uma pessoa ela está grávida. Na sua gravidez, ela já oferece aquela criança para uma entidade. Essa criança ela vai nascer e ela vai nascer debaixo de um jugo de pecado. Então, quer dizer, independente, alguém poderá falar, nossa, acontece essas coisas com essa pessoa. Por quê? Porque existe ali um fruto de uma raiz pecaminosa. Então, acontece, na verdade, nós estamos dentro dos dois tópicos. É o que você está explicando. Um camarada lá pecou, e o Senhor disse, olha, está curado, vai lá, faz isso, você fica curado. Não peca mais não, senão o bicho vai pegar. O outro nasceu com um problema também, porém nasceu por uma vontade de Deus, e que isso serviria posteriormente para o nome de Deus ser glorificado. Quer dizer, é simples assim. Então, para você ver, eu vou ler o terceiro tópico, vou ler o subtópico, assim, por que os justos sofrem? Por que os justos sofrem? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são, evidentemente, da natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento, do defeito, é a principal delas. Por que sofrem os justos? Ou ainda, por que os ímpios prosperam quando os justos sofrem? Por exemplo, pegando o que o pastor Botera falou e o que o diabo falou. O diabo falou de pessoas que vêm a Deus para ver a mão de Deus, né? Ó, dá incidência. Aí você vai ver essa pessoa ter aparentemente uma vida abençoada. E você tem uma pessoa que serve a Deus sem interesse e ela não é tão abençoada como aquela pessoa. Principalmente às vezes de uma forma aparente. E aí você se questiona, por que acontece isso? Porque quando a gente podia falar, dar uma resposta bem simples, né? Simplista. Irmão, faz só simplesmente observa o que Jó e aplica na sua vida. Isso é muito bonito e legal eu falar. Eu não estou vivendo na sua pele. Eu vou dar um exemplo, né? Meu irmão está assistindo. Por exemplo, ano passado, o cunhado dele perdeu a sua filha, acho que de 10 ou 12 anos. E ele entrou em parafuso. Ele passou um ano se questionando por que Deus levou a minha filha e ele abandonou a fé. Crente desde pequeno, conheço a família dele, uma bênção. Tá? E domingo retrasado eu estive na igreja e o meu irmão sempre falando, ora por ele, que ele perdeu todo sentido. Aí para mim é muito fácil, né? Eu podia falar, ele não é filho da fé, não sei o quê, mas é um dilema que ele está vivendo. Ele está questionando Deus. Quando a gente entrar nas partes do discurso, você vai ver que Jó questiona Deus. Questiona que Deus questiona. Vai falar, o Jó não pode questionar. Vai estar na pele dele para ver. Então a gente vai questionar outras coisas. Porque a gente não tem resposta nenhuma. O livro de Jó, ele não quer responder. Ele está falando como que você e eu e você devemos nos comportar. Mas nós somos humanos. E aí, graças a Deus, parece que ele retornou, ele reconheceu, ele entendeu o que Deus fez e ele retornou agora novamente para Deus. Mas ficou um ano sofrendo. Entendeu? Então é uma coisa, estou pegando uma coisa que é muito próxima da gente, é uma casa que a gente está acompanhando, está orando. Por exemplo, a gente viu o que aconteceu
aconteceu agora no mundo. A gente viu pessoas queridas nossas, né, que faleceram por causa da pandemia, pessoas que louvavam a Deus. Por que Deus não poderia ter... E uma coisa que eu acho importante, ó, você falou da minha sobrinha, a minha esposa viu agora, anteontem, eu postagem no Facebook. Irmãos, tem um grupo de crentes brigando entre si no Face, para saber se a minha sobrinha está no céu ou no inferno. Tem gente falando, de jeito nenhum, ela está no inferno, outro dizendo, não, ela está no céu. Rapaz, olha só que coisa. Aí você vê, nós temos dificuldade para argumentar em coisas dentro da realidade, da nossa existência. E olha que o livro de Jó, ele está trabalhando o quê? O primeiro capítulo é uma revelação que o autor teve, e senão nós não teríamos a informação. Por que o Jó sofreu? A gente sabe, quem lê sabe, é porque Deus está mostrando que um justo pode sofrer, porque Jó, ele reverenciava, ele adorava a Deus, não por as coisas que Deus deu. Ele vai dar essa declaração. Então Deus está permitindo que ocorresse. Mas, quando a gente olha para a nossa realidade, quando o calo aperta para nós, vai falar, por que eu estou sofrendo? E na maioria das vezes, Deus não vai dizer para você, Deus vai sentar bonitinho, senta aqui, que eu vou te dar os 7 passos da vitória. Mas primeiro, você está passando por isso aqui, porque eu quero fazer isso. Segundo, é para isso. Terceiro, não vai ter. As coisas vão acontecer, cada um dentro do seu sofrimento vai se lamentar, vai aprender, vai crescer ou não vai. Até, eu não sei quem perguntou para mim assim, acho que foi o irmão Genivaldo, falou assim, aí, só vitória. Eu falei, tem um estômago no meio do meio aí, mas como o pastor Jonas fala, a gente vai se esperneando verdade. Então não é só vitória, tem as derrotas no meio do caminho, tem as coisas que não dão certo. E aí, como que você lida com isso? Né? Uma pessoa pode ser uma perda de uma pessoa, pode ser uma perda financeira, pode ser um problema sentimental. Então, o livro de Jó, ele vai colocar essas coisas assim para a gente olhar e dizer, por que eu... Não é errado você dizer isso, eu sirvo a Deus, tento agradar a Deus, mas eu passo por isso. Tem respostas na Bíblia, que é a questão do Asaf, né? Do Salmo lá. Mas também tem um detalhe, né? Nós pentecostais, nós temos que entender uma coisa. Nós vivemos por um bom tempo em cima de tradicionalismo, de muita, até como é que a palavra fugiu, meu Deus do céu, de muita conceito de religiosidade. Por exemplo, qual dos pentecostais aqui que já não ouviram um pastor dizer assim, ó, se você não dizimar, não trouxer o dízimo do Senhor, você vai gastar na farmácia. Entendeu? Olha, se você não dizimar, vai ficar faltando alimento na tua casa. E não é verdade isso. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com outra. Quer dizer, na verdade, o dízimo para mim, eu não dizimo porque é uma obrigação, embora seja, eu dizimo por amor. Eu dizimo por 3 motivos: fé, amor e obediência. Agora, o Asaf lá, ele fala sobre isso, ele fala, pô, o Zico está tudo aí crescendo e tal, e eu estou aqui, aí o Senhor parece que dá uma resposta. Eu vou me conter, porque eu não quero entrar nos tópicos dos discursos teológicos dos amigos de Jó. Tá? Mas, você vê como que já deu um debate aqui? Porque cada um fala, eu acho, não sei e tal, porque é uma questão que gera dúvida. Porque a gente não tem o domínio de todas as coisas. A gente não consegue ter a certeza. A gente não consegue saber todas as coisas. Por que Deus é todo poderoso? Porque Ele sabe todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso que Ele é todo poderoso, porque Ele tem o domínio das coisas. Deus controla as coisas. Por isso que Ele é todo poderoso. Nós não temos esse domínio. Nós não temos certeza de nada. Em que sentido? Na esfera humana. Em que sentido? Você sabe o que vai acontecer quando você sair daqui? Deus sabe. Ele tem um domínio, mas nós não temos o domínio. E essa falta de domínio nos causa inquietação. Eu estava conversando uma vez e eu mencionei a letra, eu ia no monte, estava conversando
os dois textos que eu dei para os irmãos, ó, por que eu coloquei aqueles dois textos? Os dois textos lá. Jesus fala assim, ó, ele está na situação de porque o pai dele pecou, ele pecou. Especificamente. E qual que o outro texto diz? Olha, toma cuidado para que você não pecar e isso se dá mal maior. Então, uma pessoa pode sofrer sem ser sendo inocente? Pode. E uma pessoa pode sofrer porque pecou? Pode. Aí é correção, né? Promoção e correção. Aí fica aquelas pessoas da palavra que você vai usar. Mas as duas coisas podem acontecer. O fato é que você quer melhorar a pessoa. Entendeu? Ela não tinha esse negócio de conhecer Deus. E aí, através da provação dele, ele conheceu Deus mesmo. Aí a gente vai entrar no último tópico aqui, quer ver? Então, ó, olha como que vai dar. Essa lição vai ser boa, tá, gente? Olha lá. Porque o justo sofre, né? Ao longo dos anos, os teólogos, os filósofos têm procurado dar explicação para a esquerda humana. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam e consequências de seus pecados. Ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Olha lá. Existe comunidade desinteressada? Na tese do diabo, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia o benefício em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens, Jó tinha uma família formidável, Jó era cercado por muitos amigos, Jó gozava de boa saúde. Era a situação dele. Satanás estava disposto a apontar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. Aí 2. Existe bondade desinteressada? O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Pode o homem compreender a Deus? A questão agora já não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Viver é experienciar Deus. Mudou completamente a vida de Jó. A gente nunca vai entender o porquê que Deus está fazendo. Mas a gente pode, por meio do o livro vai mostrar justamente, ó, eu te conhecia, eu ouvi falar. Agora os meus olhos te veem, eu sei quem você é. Ele agora está experimentando. Aí a gente está fazendo questão de provação. Tá? Então, síntese do tópico. É que eu não quero entrar nos tópicos, entendeu? Não, e com detalhe isso. O Jó responde isso, o pastor Cavalcante. E com um detalhe, Deus não explicou para ele por que aconteceu isso com ele. Ele questionou a Deus e Deus só falou para ele, rapaz, onde é que você estava quando eu fiz isso? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo? Onde é que você estava? Aí ele falou, ixi, é melhor ficar quieto, tá? Não interessa não o que aconteceu, interessa que agora eu sei que ele é. Quer dizer, Deus não teve preocupação nenhuma de responder para ele por que é que ele passou por aquilo. Então, nas próximas lições nós vamos tratar esse assunto, a teologia dos amigos de Jó. Eu tenho que mediar aqui, fazer a mediação, para não me atropelar. Para a gente ter curiosidade de voltar logo aqui. Os irmãos têm toda a liberdade de falar, fazer os comentários. A principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. Tenha sempre isso na cabeça. Qual é o tema? O sofrimento do inocente. O justo pode sofrer. Tá? O livro mostra como Jó se comportava diante da prova. É isso que vai aprender. Quer dizer que no dia da prova você vai se comportar igual Jó? Possivelmente sim, talvez não. Você vai saber e você vai saber quando estiver provado. Quando estiver sendo provado. A conclusão. Eu vou tentar ler as perguntas aqui da época. Então, a lição, essa lição foi retirada no contexto histórico e literário do livro de Jó, que o livro de Jó possui um gênero de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura, como o livro foi organizado. Né? Está ali. 3. Os princípios teológicos transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. Então, o que aconteceu com Jó serve para tudo hoje. A gente está falando de coisas muito local. Você pode falar, mais de 300 milhões de cristãos sofrem perseguição no mundo. 150 mil cristãos morrem por ano. Entendeu? E aí? Como se explica isso? Então, se a gente for pegando um assunto dessa magnitude e trazendo, tá? A conclusão é demonstrada que o conhecimento de Deus e o anseio de todo é o anseio de todo ser humano. Então, o que eu quero saber? Conhecer a Deus. O conhecer a Deus está muito relacionado à obediência, tá?
Barba, conhecer e obediência, elas são sinônimos também. Você quer conhecer a Deus, obedece. Tá? Para refletir, a gente vai para umas perguntas aí, eu vou, a partir de hoje, vou lutar para ler as respostas e perguntas, as perguntas e respostas, para refletir. O que o profeta Ezequiel confirma a respeito de Jó? É lá no primeiro livro. Eu vou dar, essa vai ser de bônus, tá? Essa da primeira agora vai ser de bônus, a próxima não vai ser. Tá? Então você tem que responder. E eu vou me policiar no tempo para ir. Olha lá. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real correlacionada ao lado de Noé e Daniel. Ou seja, ele é uma pessoa histórica. Cite exemplos em que os fatos narrados em Jó remontam ao período patriarcal. Eu li lá, lembra os tópicos lá dos livros que eu leio? Está aqui, ó. O sacerdócio, as filhas, a palavra, entendeu? Você tem um contexto histórico, você tem um contexto bíblico-teológico, você tem um contexto lá linguístico. Como o texto de Jó está organizado literariamente? Pela prosa, poesia e prosa. Nessa ordem, tá? Prosa, poesia e prosa. Nos primeiros capítulos, logo no meio e nos últimos capítulos. Porque o livro é rico em metáforas. Por que é rico em metáforas? Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. Ele está querendo dar vida ao texto. É que muitas figuras de linguagem não é reconhecido, nós não temos acesso, nós não sabemos, a gente tem que ver o que isso quer dizer. O tecelão, né, o vento, aí você tem que entender a linguagem figurada. O autor usou o tecelão como metáfora. Metáfora é uma comparação. Tá? E sim, qual é a principal questão apresentada no livro de Jó? A questão do sofrimento do inocente. Por que o justo sofre? Tá? É a principal questão apresentada no livro. Tá? Amém? Quem quiser aprender mais, é só entrar no site lá do irmão. Tá? Escreve. Hoje é só assim, é só passar por cima, é que nem a Páscoa, a gente vai só passar assim por cima, é que nem o anjo da morte, só passa por cima. A próxima lição a gente se aprofunda um pouco mais no tema. Amém? Eu quero ver quando entrar nos discursos. Quando entrar nos discursos aí vai ser bom. Eu vou pedir para o pastor Pantera orar com nós. Próxima lição, nós estamos falando sobre quem era Jó. Olha, irmão, só um aviso. A escola bíblica mudou de horário. 8h30 às 10. Não é porque foi para as 8h30 foi para 10h30, não. É 8h30 e acaba às 10. Bem? 8h30 da manhã. Tá? Pode ser, irmãos. Amém, irmãos? Pode ser, irmão? Irmãos, a gente. Eu estava refletindo ali sobre uma situação que não entra na minha cabeça, eu posso estar até errado, mas não entra na cabeça. A gente vai ler na Bíblia, conhecendo, tendo experiência com Deus, você começa a ter algumas posições assim, um pouco diferentes daquilo que se viu. Por exemplo, os irmãos, certamente, isso são coisas de nós pentecostais. Os irmãos já ouviram muita gente falar assim: não, se Deus te deu um recado, entrega, porque senão você vai para a cama. Já ouviram falar isso ou não? Eu não consigo enxergar um Deus assim. Deus, que Deus cruel é esse então? Se você me entregar, você vai para a UTI. Se você me entregar, eu vou matar o seu filho. Não, está acontecendo alguma coisa com o seu filho lá, sabe o que é isso? Que você me entrega que Deus manda. Eu acho isso aí, Márcio. Eu acho isso aí, irmão, um Deus muito cruel. Satanismo. Hã? Satanismo.
Você entendeu? Eu acho, mas o pentecostal, ele traz essas raízes, porque foi ensinado assim. Mas, pastor Edson, eu não quero discordar, mas causa polêmica, mas eu vou falar de mim. Deus estava no processo comigo, e ele mandando eu abrir a boca, e Deus usou alguém que não me conhecia e falou: se tu não falar o que eu te mando, tu vai acabar com o pessoal. E eu continuei, aí sabe o que? Eu estou falando pessoal, não estou falando, isso não é toda regra, tem exceção. E eu paguei mesmo, eu agradeci. Irmão, isso é como você falou, não pode ser isso daí, não pode ser uma regra. Isso pode acontecer. Você já pensou se toda vez que Deus quiser, já pensou que toda vez que Deus quiser que você faça um algo, e você não quiser te leva para um hospital, te leva para uma cama, você paga um preço alto, vai acontecer alguma coisa com a sua família? Isso é um caso específico. Mas nós, pentecostais, trazemos isso como uma regra, e eu entendo que não é. Respeito, não coloco dúvida nenhuma em cima do que você está falando. Mas eu penso que, eu acho um Deus muito radical isso daí. Eu não conheço. Quase perdoou com ele. E ela ficava no hospital só porque ele fala a verdade. E ela subiu. Mas aí é diferente. Não sei se é caso. Aí é diferente. Vou ficar aqui no mediador. E é diferente. A situação aí, ela falou ou não a verdade, é diferente. Mesmo assim, eu falei isso daí, e eu não quero de maneira nenhuma fazer com que os irmãos entendam que eu estou impondo uma situação para a igreja. Cada pessoa aqui tem um nível espiritual adequado e sabe se relacionar com Deus e entender aquilo que Deus quer de você. Tá certo? Eu já fui muito provado por Deus. Uma grande parte dos irmãos que estão aqui conhecem a minha história, né? Já aconteceu coisas comigo ruins porque eu desobedeci uma orientação de Deus. Deus falou: não vai, eu fui e me dei mal. Agora, eu, graças a Deus, nunca tive o desprazer de acontecer, por exemplo, comigo, o que aconteceu com a Débora. Eu nunca tive isso. Certo? Então, são só isso, questão assim, é o meu pensamento. A gente foi ensinado isso. Se você não der o dízimo, você vai gastar o dinheiro na farmácia. Todo mundo sabe que nós somos ensinados assim. Agora eu te pergunto, que Deus é esse que tem o prazer de receber um dinheiro teu forçado? Aí eu vou dar, porque senão eu vou gastar na farmácia. Não, isso é fé, né? Pronto, entendeu? Então, existem coisas que a gente precisa poder, né, precisa analisar melhor e viver em cima disso. Pastor Patério, igual uma questão de chamada. Eu sempre fui ensinada, colocava até um certo medo pra frente. Se a gente não quiser. Tira uma coisa para a gente ouvir melhor, desculpa. É igual a questão de chamada. Eu cresci numa igreja pentecostal. Me falava que se você não fizer, você vai sofrer, você vai padecer. Só que aconteceu comigo. Eu pedi a Deus: Pai, eu não quero mais estar na frente de obra. Há muito tempo eu vim orando e pedindo ao Senhor. E o Senhor falou comigo, usou o vaso e falou comigo: no momento certo, eu vou tirar. E aconteceu lá o caso da pandemia, tudo. O pastor fechou lá, né? Fomos em acordo. Então eu vejo assim, eu vejo Deus também como um pai. Ele me compreendeu. Tem gente que fala: não, tem que ir até o fim. Eu falei: Senhor. E eu sei que foi o Senhor que nos colocou lá. Porque 6 meses antes do John sair, Deus usou alguém e falou: eu ia colocar isso. Mas eu pedi assim. Então, você percebe que é umas coisas muito particulares, né? Muito particulares. Mas vamos orar. Amém? Vamos orar? Acabou que já tem assunto para você a semana que vem explorar. A minha parte foi finalizada. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar, te bendizer e exaltar o teu nome, por tudo que nos tem feito. Agradecemos a ti pela vida do pastor Cavalcante, que o Senhor levantou para nos ensinar. Nós te louvamos por isso.
Estamos saindo daqui com entendimento de um pouco melhor. Pedimos que nos ajude a compreender ainda mais a tua palavra. Abençoa cada um dos teus servos. Nos prepara um dia abençoado, uma semana abençoada. E que à noite nós possamos estar aqui, prestando aquilo que a ti é devido, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Está entregado. Eu quero dizer que eu lancei como é que fala? Eu lancei